Olá, como você está? Hoje eu estava aqui refletindo, pensando nas coisas com Deus, porque há momentos na nossa vida onde as coisas parecem não se encaixar, parece que tudo está dando errado, não vai dar, né? E talvez você esteja nesse momento e essa palavra pode acalentar o teu coração, assim como ela veio como um acalento para a minha vida também. Eu quero tomar como base no Evangelho de Marcos, eu quero ler essa palavra e eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o nome é O Homem Rico. Eu acredito que você já tenha ouvido essa história e talvez refletido, ou até se você ministra a palavra, já tenha ministrado sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Um dos motivos é porque ela se renova. Então vamos lá, capítulo 10, versículo 17, diz assim, olha: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, vai falar: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude, com amor. Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Se a gente faz uma avaliação rápida, superficial sobre essa palavra, o que a gente entende é que veio um rapaz humildemente diante do Senhor, aflito para saber o que ele podia fazer, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz assim, começa falando: por que você me chama de bom? A gente pensa assim, nossa, por que Jesus implicou com isso? Ele chamou ele de bom mestre, ele foi educado, bom mestre. E Jesus já fala: por que você me chama de bom? E Jesus vai explicar então: bom é Deus, bom é somente Deus. E aí Jesus então continua falando para ele: você conhece os mandamentos. Ele traz uma resposta. Ele fala uma sequência de coisas: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Aqui Jesus está falando, uma lista de coisas que são mandamentos, sim, mas Jesus sabia que quanto a isso ele não tinha problema nenhum. Ele talvez se esforçasse muito para fazer todas essas coisas mesmo. Tanto é que Jesus sabia que ele responde: mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Então eu imagino que o rapaz ali, ele tenha se sentido até aliviado, falando assim: bom, eu já faço tudo. E talvez você esteja aí no momento que você, como eu disse no início, vivendo coisas que parecem não se encaixar, não tá dando certo, por que acontece isso? E você tenha falado e você esteja orando a Deus da mesma forma: Deus, mas eu tenho feito tudo. O que mais eu preciso fazer? Eu tenho feito tudo isso, eu não tenho desobedecido às suas leis, eu tenho buscado ser uma pessoa honesta, sincera, não mentir, não seguir aqui os desejos pecaminosos da minha carne, eu não cometo adultério. Você, como esse homem aí, chegou e veja que ele chega, a palavra de Deus diz que esse homem chega e se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre. E Jesus, quando pergunta para ele: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. O que Jesus está querendo dizer é que você está entendendo que você está chegando diante de Deus, porque Jesus é o Deus também que veio encarnado. Então, a Trindade, Deus Pai, Criador de céus e terra, Deus, Jesus, que faz parte, tem aí a mesma divindade, veio em carne para morrer e seu sangue puro pagar a dívida do rompimento do pecado que iniciou ali no Jardim do Éden, com a expulsão, a desobediência de Adão, e
o Deus Espírito Santo, que é o que fica, o que habita em nós como promessa de Cristo. Jesus disse que iria para o Pai, mas que deixaria o Consolador. Então é a Trindade. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós quando nós reconhecemos que o que Jesus veio fazer, né? Morrer, derramar o seu sangue para pagar essa nossa dívida e conectar-nos de novo ao Deus Criador. E aí Jesus vem falar para ele, você veio e se ajoelhou, então você reconhece que eu sou Deus. Por isso que Jesus fala, por que você me chama de bom? Bom é Deus. Então Jesus falando, você chegou e se ajoelhou, me tratando e reconhecendo, né, como o Deus que veio no resgate de vocês, o Deus redentor, o Jesus libertador. E ele vem falando, então, você já está falando que eu sou Deus. E Jesus vem falando os mandamentos, mas veja que Jesus não começou do primeiro mandamento mais importante, que o próprio Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Tudo se inicia quando nós amamos a Deus, como Jesus descreveu, de todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento. É amar a Deus sem restrição. É amar a Deus em todos os âmbitos da nossa vida. E amar a esse Deus sobre todas as outras coisas. E amar ao próximo, como a gente se ama, como a gente deve se amar. E aqui Jesus não disse isso. Jesus disse outras coisas. Não mate, não cometa adultério. Jesus vai enumerar coisas que esse homem reconhece que ele faz, ele obedece, ele não estava matando, ele não era um assassino, né? Talvez ele não tenha traído a sua mulher, não para que as pessoas vissem. Então são atitudes, não roube, são atitudes externas que outras pessoas também podem perceber e fazer um julgamento ou não. Não dê falso testemunho, não engane ninguém, ou seja, não minta. A mentira não faz parte de quem se diz do Senhor, que ama esse Deus sobre todas as coisas, não faz parte. Ele diz, não engane, honre seu pai e sua mãe. Talvez seja um menino, sabe aquela pessoa que a gente olha e fala assim, é uma boa pessoa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa... Essa pessoa, ela merece ser salva, né? A gente tem uma tendência, às vezes, de trazer a honra para uma pessoa, já descrevendo que ela tem atitudes e características que vão trazer a ela o reino de Deus, né? Ela não mata, ela não rouba. Já ouvi muita gente falando, mas gente, certamente fulano, quando morreu, foi pro céu, porque olha, eu nunca vi uma pessoa que não tenha matado, nunca roubou, nunca traiu, e a gente descreve ações onde a gente pode ver, né? Onde a gente pode dar um testemunho. Eu nunca vi fulano roubando, nunca vi. Então nós achamos que a salvação está dentro da nossa capacidade de julgamento. E Jesus descreveu algumas coisas. E esse rapaz aí, prontamente, acho que ele se sentiu aliviado. Falou, acho que Jesus vai falar para mim, olha, vai em paz, não há mais nada que você precise fazer. E aí, o rapaz, no versículo 20, então responde, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. E você talvez possa perguntar a Deus, o que está faltando, Senhor? Por que eu não... Parece que a minha vida não anda, parece que está um obstáculo, eu não consigo viver o melhor do Senhor aqui na terra, eu não tenho feito nada de errado. Vamos lá, eu estou falando com você. Essa palavra veio para que a gente possa fazer uma reflexão nessa sexta-feira, véspera do meu aniversário, aí sexta, dia 20 de fevereiro. Então, que você possa fazer essa reflexão. Às vezes você tem chegado diante de Deus falando, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Deus, o que falta mais para eu fazer, Senhor? Por que a minha vida não dá certo? E esse homem chegou desse mesmo jeito. E aí Jesus falou várias coisas. Então, talvez o Senhor, né, traga à tua memória o que você já tem feito de correto. Tá certo? Aí você pensa, e você orando, você diz, eu não faço isso, eu tenho buscado te obedecer. Senhor, eu disse não para aquele trabalho que eu sei que não é do Senhor, apesar de eu ter desejado muito. E aí a gente traz diante de Deus as nossas grandes renúncias. Nós realmente fazemos isso diante de Deus.
A gente tenta se justificar já diante de Deus, para chegar e falar o que falta mais. Se a sua oração tem sido o que está faltando, o que está faltando, talvez essa palavra possa trazer aí luz no seu caminho. E aí, versículo 21. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Então, desde o início, Jesus sabia. Por quê? Primeiro, porque ele é Deus. Então, ele sabia o que estava cometendo aquele homem. Qual era o grande buraco, né? O que fazia aquele homem sentir o que mais falta, o que mais eu preciso fazer para herdar o reino de Deus. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo testifica em nós, né? Então, se você é uma pessoa que vive questionando, ai, Senhor, será que eu ainda preciso algo? Será que eu tenho a salvação? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós nos testifica dessa nossa salvação, né? Pra gente falar assim, eu creio, Senhor, eu sou salva. Você ter essa liberdade e se sentir liberto para realmente crer que você tem o direito e recebeu essa salvação do Senhor. E aqui Jesus, com amor, fala para ele que há uma coisa que ele ainda não fez. Porque será que a gente não tem se baseado muito naquilo que a gente tem feito para Deus? E baseado naquilo que a gente tem feito, chegar diante de Deus requisitando coisas? Senhor, eu tenho feito isso, eu não tenho feito aquilo que o Senhor disse para não fazer. Então, ou seja, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho feito. E Jesus falou, tem uma coisa que você não fez. Ainda tem alguma coisa que você não fez. Então, ainda possa haver coisas que nós não fizemos. Ainda há coisas dentro do nosso ser, do nosso caráter, que precisam ser transformados, ainda. E aí Jesus vai e solta a bomba para aquele homem, tá certo? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Então vamos lá. Quando Jesus diz ainda há uma coisa que você não fez, Jesus está falando para aquele homem. Ainda há coisas dentro de você que precisam perder o valor e a importância que elas têm tomado dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro do seu dia a dia. E é essa palavra, essa reflexão que eu quero trazer para você hoje, que está ouvindo essa palavra. Ainda há coisas que você precisa reduzir a importância delas na sua vida. Porque se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e é nesse mandamento que Jesus está falando com ele, ainda há alguma coisa, ainda falta você fazer uma coisa, ainda falta você amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos e buscamos amar primeiro a Ele, ou seja, amar a Ele, a justiça que vem dele, amar as decisões que Ele tem para você, amar os caminhos que Ele sugeriu que você seguisse e que você talvez tenha pensado, nossa, eu nunca quis isso. Amar a Deus, obedecer a esse Deus. E quando a gente fala obedecer é uma palavra que dói. Ninguém recebe obedeça e fala, ai, que alegria, eu tô doida para obedecer. Então, obedecer já vem contra a nossa mente, a nossa vontade. Porque a gente já nasceu com uma vontade de quê? Desobedecer algumas coisas, não é? Fazer aquilo que eu quero. Desobedecer. O que aconteceu com Adão? Desobedecer. Então ele escolheu desobedecer. Ele escolheu testar aquilo que Deus falou para não fazer. Desobedecer. Então, nós temos a tendência a desobedecer. E quando vem e fala obedecer a esse Deus, é amar a esse Deus. E ele fala, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. O que Jesus está falando é que o que você conquistou, todos os seus bens, aquilo que você
se garante. Às vezes os bens que nós temos, o dinheiro que nós temos, traz para nós a tranquilidade, a garantia de podermos ter uma vida melhor, sem provas. E aí, quando temos este tesouro na terra, porque Jesus diz assim, olha, se você fizer isso, vender todos os seus bens e dar aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. O que Jesus está falando para mim e para você hoje é onde está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro? Pastora Eveline, aonde está o seu tesouro? O tesouro é aquilo que a gente guarda. E cada vez que a gente olha para o tesouro, a gente se alegra. Mas qual tem sido o seu tesouro? No caso deste homem, o tesouro dele, aquilo que ele quer guardar, aquilo que ele fala, eu posso não ter o resto, mas isso aqui eu não posso perder, é o meu tesouro. O tesouro é o que você guarda, muito bem fechado para ser seu. O seu tesouro, ele está aqui na terra. O que você tem é o que mais te traz alegria. O dinheiro que você tem guardado é aquilo que te traz a paz para falar, olha, tudo bem que eu estou passando um momento triste, né? O meu filho está em desobediência, mas me traz paz porque eu tenho dinheiro para mudar a minha vida, para ir para um outro país, para realizar uma outra coisa. Eu tenho bens onde eu possa confiar o meu dia de hoje, o de amanhã, o de depois, o de depois, o de depois de amanhã. O nosso tesouro, ele está aqui na terra. O seu tesouro pode ser o seu cônjuge, não por amor, mas até financeiro. É o meu cônjuge, seja ele, você homem ou mulher, né? Não sei quem é que possa ter aí o maior dinheiro. O seu cônjuge é o seu tesouro. Eu não posso perder o meu cônjuge. Eu posso aceitar tudo dele, eu posso aceitar tudo dela, mas eu não posso perder esse dinheiro, esse tesouro aí que vem da parte dessa pessoa para mim. Ou essa pessoa é aquela que mantém o seu emocional estável, o seu tesouro. Se o nosso tesouro estiver neste plano terreno e não for de acordo com o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a esse Deus e sei que Ele é meu Pai, é óbvio, é uma sequência que eu busque, não que seja natural, mas que eu busque amar ao meu próximo como eu amo a mim. Então, quando eu amo a esse Deus, eu entendo o que Ele fez por mim, eu amo a mim, porque Ele me ama. E quando eu me amo, eu olho para o ser semelhante, eu preciso amar esse ser semelhante também. Independente se ele me ama também ou não, eu preciso ter este sentimento com relação à pessoa. Mas o que Jesus estava mostrando para esse rapaz é que aquilo que ele amava e a confiança dele estava depositada no que ele tinha. E ele não se importava, talvez, muito com as pessoas à sua volta. Ele estava muito preocupado com ele mesmo. Bom, eu não faço isso, eu já não peco assim, eu não mato, eu não roubo, eu não isso. Acho que está na hora de eu chegar diante desse Deus e falar, o que mais eu preciso fazer? Será que tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Então, o que Deus está tratando conosco hoje é com o nosso coração. Será que nós estamos com o coração obstinado e achamos que o nosso coração está lindo? Que nós estamos já purificados por coisas que nós fazemos e que Deus diz para fazer, ou que não fazemos, o que Ele diz para não fazer? Aonde é que está o nosso tesouro, a nossa confiança, aquilo que a gente pensa, eu posso perder tudo, mas não posso perder isso. Se você tem algumas coisas, perdão, que você pensa, tá repreendido isso, eu não posso perder, e que não seja esse Deus, talvez Jesus esteja falando para você hoje, antes de você chegar até Ele e falar o que mais eu preciso fazer, por que a minha vida não anda? Talvez você precise parar e pensar, será que é esse Deus que está em primeiro lugar na minha vida? Quando a gente pensar assim, olha, que eu não posso ficar é sem Deus, sem a presença desse Deus, o restante eu posso perder, pode ser tirado de mim. Porque se a gente está com um amor, uma coisa muito forte, arraigada em projetos, em que temos, naquilo que conquistamos, talvez seja o momento de parar e se arrepender e voltar a Deus e falar, Senhor, eu me arrependo porque eu não te amo acima de todas as coisas. Por não te amar, na sequência, eu não me amo porque o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu filho. E eu não estou conseguindo nem amar o meu próximo. Eu não consigo pensar, sair de mim para o outro. Reflita.
Converse com Deus e que o Senhor fale ao seu coração com essa palavra. Eu te abençoo em nome de Jesus.